Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 24 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Nubank supera o Bradesco em número de clientes. Em mundo, atualizações sobre Ucrânia, Irã e Groenlândia. Já no Brasil, o caso Master virou um efeito dominó. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o roxinho chegou no topo. O Nubank se tornou a maior instituição financeira privada do Brasil em número de clientes. A empresa ultrapassou a marca de 112 milhões de clientes, o que representa cerca de 61% da população adulta do país. E com isso, Branco, o Nubank ultrapassou até mesmo o Bradesco, que hoje tem 110 milhões e 500 mil clientes. Mesmo assim, no ranking geral, o banco digital ainda fica atrás da Caixa Econômica, uma instituição pública e que lidera com 158,1 milhões de clientes. E essa liderança não veio do nada. Nos últimos anos, o Nubank já tinha deixado para trás outros gigantes do sistema financeiro. Primeiro foi o Banco do Brasil, que tem hoje 82 milhões, e depois o Itaú, com 100,3 milhões de clientes. Ou seja, o Nubank consolidou de vez essa posição, reforçando como os bancos digitais ganharam espaço no dia a dia do brasileiro. E mudando de assunto agora, a ByteDance fechou o acordo para criar uma nova empresa que vai operar o TikTok nos Estados Unidos. Esse movimento atende a uma exigência do governo americano, que cobra mais proteção aos dados dos mais de 200 milhões de usuários do aplicativo no país. Pelo arranjo, investidores americanos e globais vão ficar com 80,1% do negócio, enquanto a ByteDance mantém 19,9%. E entre os sócios dessa nova empresa estão nomes de peso. Tem a Oracle, que vai ficar responsável pelo algoritmo, além da Silver Lake e da MGX. Cada uma dessas entra com 15% de participação. Na prática, o acordo muda o controle da operação do TikTok nos Estados Unidos, mas mantém a ByteDance como sócia minoritária. Isso justamente para atender às exigências regulatórias do governo americano. E fechando o bloco de empresas de hoje, Donald Trump entrou com um processo de 5 bilhões de dólares contra o JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, e contra o CEO da instituição, Jamie Dimon. Trump acusa o banco de ter encerrado suas contas pessoais e também as de suas empresas por motivações políticas, ligadas ao que ele chama de pautas woke. A ação fala em difamação e violação do dever de boa-fé. Segundo o processo, o JP Morgan teria fechado as contas de Trump poucas semanas depois da invasão do Capitólio em 2021. Já o banco nega todas as acusações e afirma que não houve motivação política na decisão. Ou seja, é mais um capítulo da relação turbulenta entre Trump e grandes instituições americanas, agora com potencial impacto jurídico e financeiro relevante. Mas com isso, a gente fecha o nosso giro pelo mundo das empresas e seguimos direto para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, o noticiário segue marcado por conflitos, tensões e diplomacia, com destaque para a Ucrânia, Irã e Groenlândia. E a gente começa pela guerra do leste europeu, que voltou ao centro das atenções. Estados Unidos, Rússia e Ucrânia realizaram nesta sexta a primeira reunião trilateral desde o início do conflito, com o objetivo de discutir uma paz digna e duradoura. O encontro aconteceu nos Emirados Árabes Unidos, mas sem a presença dos líderes dos 3 países. E as conversas não param por aí, isso porque as negociações continuam hoje, dia 24. Mas antes mesmo da reunião, Moscou voltou a exigir a anexação total da região de Donbass, enquanto a Ucrânia mantém uma posição firme e segue rejeitando qualquer cessão de território. Paralelamente a isso, teve outro movimento importante. Steve Witkoff, o enviado especial de Trump, se reuniu com Putin em Moscou. Segundo Witkoff, falta apenas uma questão para que um entendimento seja alcançado.
Agora, mudando o foco para o Irã, um balanço divulgado ontem apontou que mais de 5.000 pessoas morreram durante os recentes protestos no país. Além disso, quase 10.000 outras mortes ainda estão sob investigação. Diante da gravidade da situação, a ONU aprovou a abertura de uma investigação internacional sobre a repressão promovida pelo regime iraniano. E no mesmo contexto, Trump voltou a elevar o tom. Ele afirmou que uma grande força militar está a caminho do Oriente Médio para monitorar o Irã bem de perto. Entre os ativos citados estão o porta-aviões USS Abraham Lincoln e seu grupo de ataque, que inclui destroyers e caças. E para fechar esse giro internacional, a gente fala agora da Groenlândia. A OTAN e a União Europeia decidiram intensificar a segurança no Ártico, mesmo depois de Trump ter recuado de declarações recentes sobre a região. Em paralelo, a Comissão Europeia anunciou a prorrogação da suspensão das retaliações comerciais contra os Estados Unidos, que somam 93 bilhões de euros. O movimento é visto como um sinal de trégua no cenário comercial. Ou seja, o tabuleiro global segue em constante movimento, com diplomacia, pressão militar e interesses estratégicos se cruzando o tempo todo. Mas com esse panorama internacional atualizado, agora a gente vira a chave e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. E antes dessa sessão, novamente reforçando um pedido nosso. A gente deixou um formulário na descrição do episódio para você deixar o seu feedback sobre o que você gosta e não gosta do nosso podcast. A opinião de você que nos acompanha nos ajuda bastante. Isso aí, turma. O formulário é bem curtinho e em 3 minutos você já faz essa força-tarefa para a gente melhorar o nosso programa. Mas sem mais delongas, no noticiário aqui do Brasil, o caso do Banco Master ganhou novos capítulos e começou a virar um verdadeiro efeito dominó. Ontem, o presidente e diretores do Rio Previdência foram alvo de buscas da Polícia Federal. Caso você não saiba, o Rio Previdência é um fundo responsável por pagar aposentadorias e pensões de 235 mil servidores do estado do Rio de Janeiro. E o motivo da operação chama bastante atenção. O fundo investiu cerca de R$1 bilhão em letras financeiras do Banco Master. Esses títulos em específico não têm cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. E tem mais, o presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes, não foi encontrado pela Polícia Federal durante a operação. Segundo o Estadão, ele teria viajado para os Estados Unidos e já vinha evitando a própria residência. E enquanto isso, novas revelações sobre o Master continuaram vindo à tona. O dono do banco, Daniel Vorcaro, admitiu em depoimento à Polícia Federal que a instituição enfrentava problemas de liquidez, ou seja, falta de dinheiro em caixa para honrar compromissos. Mais do que isso, ele afirmou que o banco utilizava o FGC como modelo de negócio. E a situação se complica ainda mais, porque Vorcaro também revelou que teve conversas com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre uma possível venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. Com isso, a oposição agora está pedindo o impeachment do governador. E no STF o caso também avançou. Na quinta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou um pedido de deputados que solicitava o afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master. E esse pedido surgiu depois que Toffoli viajou para a final da Libertadores no mesmo voo de um advogado ligado ao banco. A decisão de Gonet foi elogiada publicamente por Gilmar Mendes. Mesmo assim, novas informações acabaram aumentando a pressão. Vieram à tona detalhes sobre um resort ligado à família de Toffoli e suas conexões com o Banco Master. Inclusive, o jatinho usado por Toffoli para ir à Libertadores também esteve na região onde fica esse resort, o que ampliou ainda mais as controvérsias em torno do caso. Diante desse cenário, o presidente do STF, Edson Fachin, saiu em defesa da instituição e do ministro. Ele afirmou que o Supremo não vai se curvar às pressões. Ou seja, Branco, o caso Master já ultrapassou o campo financeiro, entrou de vez na política e agora pressiona fundos públicos, governos estaduais e até o Supremo. Mas com esse panorama do Brasil atualizado, a gente segue agora para o nosso fechamento dos mercados. No
fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo ouro. Branco, a corrida global pelo ouro levou o metal a superar os títulos dos Estados Unidos como principal reserva dos bancos centrais em 2025, algo inédito. Só no ano passado, mais de 20 países ampliaram suas reservas, incluindo o Brasil. E o cenário internacional ajuda a explicar essa guinada. A percepção de um mundo mais instável ganhou força, e o debate passou a girar em torno de tensões geopolíticas, disputas comerciais e incertezas institucionais. Nesse contexto, o ouro voltou a ser visto como um ativo mais seguro, que independe da capacidade de pagamento de um governo específico, como é o caso dos títulos do Tesouro Americano. Ontem, inclusive, o metal bateu um novo recorde, subindo 1,35% a $4.980 por onça Troy. Olhando para o Brasil, o principal índice da Bolsa Brasileira bateu mais um recorde histórico, puxado pela forte entrada de capital estrangeiro. Só nesse mês já foram 12,3 bilhões de reais, quase metade de tudo que entrou na Bolsa ao longo de 2025. E nessa sexta, o Ibovespa fechou em alta de 1,86% aos 178.859 pontos. Entre os destaques, a Petrobras subiu 4,35%, acompanhando a alta de 2,84% do petróleo Brent. Já nos Estados Unidos, a Intel despencou 17% após reportar prejuízo no quarto trimestre e divulgar projeções fracas para os próximos meses. Sobre os índices, o S&P 500 subiu 0,03%, enquanto o Nasdaq avançou 0,28%. Para fechar, o dólar ficou perto da estabilidade, com alta de 0,05% a R$ 5,29. Mas com isso a gente encerra essa sessão e terminamos mais um episódio. Se você curtiu nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Aproveita o fim de semana e compartilha com os amigos e com a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!